tá? Estamos começando uma nova gravação para falar de alguns elementos importantes que nós identificamos aqui no ciclo trigonométrico, na função trigonométrica, tá bom? Aqui é o seguinte, eu tenho o valor máximo e mínimo de y, tá? Que são o máximo e o mínimo da função. Então, o máximo de y e o mínimo de y. Lembrando, o y refere-se ao resultado da função, tá legal? Deixa eu só melhorar o som. Pronto. Aí vamos lá. Qual que é o máximo de y aqui nessa função? O máximo que a função atinge é aqui no ponto B, que é 2. Então, o máximo de y é igual a 2. É a altura mais... é a maior altura que atinge a função. Qual que é o mínimo de y? É a menor altura, que está aqui no ponto D, que refere-se a 0. Então, perceba que esse daqui, ó, é o meu intervalo em y na função. Então, ele vai de 0 até 2. Então, os resultados dessa função vão de 0 até 2. No mínimo 0, no máximo 2, tá certo? Então, isso daqui é o que a gente chama de intervalo de resultados da função, tá? Estou falando do y. Associado a isso, eu tenho um outro valor aqui, ó, que é esse intervalo aqui, que vai daqui até o ponto E. Opa, peraí que foi demais. Deixa eu puxar aqui um pouco para baixo. Que intervalo que é esse, pessoal? É o intervalo em x que determina uma oscilação completa. Você fala, professor, que negócio é esse de oscilação? Olha só. Para eu ter um desenho completo da senoide, tá? Esse gráfico aqui, ó, em azul, chama-se senoide. Sempre assim, professor? Sempre, tá bom? Aí, nesse gráfico azul aqui, o que acontece? Eu vou ter um deslocamento, deixa eu fazer de novo aqui. Eu vou ter um deslocamento horizontal que me determina exatamente uma oscilação completa. O que é uma oscilação completa? Aqui, por exemplo, eu saí do ponto médio, que é o A, fui até o máximo, vim até o mínimo e voltei no ponto médio. Então, esse desenho aqui, ó, eu vou marcar aí em verde, refere-se a uma oscilação completa da senoide, tá? Se eu pegar esse desenho e repetir, ó, se eu tirar esse verde aqui e encaixar ele... Opa, peraí que eu não fiz uma linha contínua, galera, desculpa. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Então, a linha verde aqui, ó, é uma oscilação completa. Prontinho. Se eu pegar essa linha verde e arrastar para a direita, eu vou encaixar aqui, ela vai continuar à direita. Se eu encaixar à esquerda, ela continua à esquerda também. Então, a senoide ela é infinita, tanto à esquerda quanto à direita. Ela vai fazendo a onda, ela sobe, vai no máximo, vem no mínimo. Sobe, vai no máximo, vem no mínimo. Sobe, vai no máximo, vem no mínimo e assim por diante. É legal quando o professor vai fazendo o dedinho e ele some da tela e ele acha que você está vendo, né? A gente tem esse problema aqui, tá? Mas é a pressão do cabelo, né? Pressiona o cérebro, dá trauma existencial. Bom, então, essa oscilação completa aqui, tá certo? Eu não preciso ficar fazendo um monte de vezes. Não preciso ficar fazendo essa cobrinha sobe e desce para a esquerda e para a direita. Basta eu desenhar ela uma vez e eu já sei o que acontece para a esquerda, já sei o que acontece para a direita, tá certo? Então, vamos deixar ela na esquerda aqui bonitinha, essa indicação, tá? E aí vamos falar, então, dessa distância verde aqui. Essa distância aqui é o que a gente chama de período, tá? O período é a distância no eixo X que o ponto tem que percorrer para eu ter uma oscilação completa. Então, no nosso caso aqui, ó, o período, vou chamar de P, e nesse caso aqui o P é igual a 2π. Por quê? Eu saí daqui do zero, ó, aqui eu tenho o ponto O, aqui o x vale 0, e eu fui até o ponto E. Para chegar no ponto E, o x vale 2π. Então, o período dessa função, a distância que eu percorro para sair do O e chegar no E, é igual a 2π. Beleza?
Prontinho, pessoal, tá feita aí então as explicações sobre o período máximo e mínimo da função.